isso aí. Então vamos ver. Isso, eletrostática e eletrodinâmica, a gente viu bastante coisa. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha em termologia. Revisãozinha de termologia. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas do corpo. Obrigado. Calor, energia térmica em trânsito, em movimento, em transição, indo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O calor pode fluir por condução, principalmente nos sólidos. O calor é transmitido de átomo a átomo. Convecção ocorre nos fluidos, gases e líquidos, e o calor é transmitido devido ao movimento de massa. O vento é um ótimo exemplo. Radiação e radiação. O calor é transmitido por ondas infravermelho e ultravioleta, os dois principais nomes, mas todas as radiações eletromagnéticas transmitem energia. As que se convertem em energia térmica é infravermelho e ultravioleta com mais intensidade. Equilíbrio térmico. A tendência que os corpos têm de atingirem a mesma temperatura. Energia interna de um gás é a soma das energias cinéticas de todas as moléculas desse gás. Concorda comigo? Energia térmica está relacionado com a energia da temperatura, está relacionado com a energia cinética, né, das moléculas que compõem das moléculas que compõem o sistema. Conceitos básicos de termologia. Ainda faltou a lei zero. Corpo A e corpo B estão em equilíbrio térmico. Corpo B e corpo C também estão em equilíbrio térmico. O que eu posso concluir sobre o corpo A e o corpo C? Também estão em equilíbrio térmico. É tão bobo que dá raiva. Lei zero da termologia. Depois desses conceitos básicos, nós fomos para a termometria. E em termometria, vimos 3 escalas termométricas famosas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O Celsius criou 2 pontos fixos que até hoje são usados no mundo todo. Temperatura de fusão do gelo no nível do mar, 0. Temperatura de ebulição da água no nível do mar, 100. Historicamente nós sabemos que isso é 212, 373 Kelvin, 32 e 273 Kelvin. Faz o teorema de Thales, ou o famoso joelho pé, cabeça, pé, e a gente obtém a relação matemática entre essas escalas. Cuidado, esta fórmula é usada para transformar uma temperatura específica em outra temperatura específica. Se quisermos relacionar mudanças de temperatura, eu recomendo regra de 3. Uma variação de 5 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de 9 graus na escala Fahrenheit. E uma é 1,8. Ótimo, se quiser, né? Dá para dividir por 5, dá 1, né? 1 grau de variação em Celsius corresponde, divide por 5, dá 1,8. Então fica bem prático, né? Tem uma variação em Celsius, multiplica por 1,8 e passa para a variação em Fahrenheit. Tem uma variação em Fahrenheit, divide por 1,8 e transforma para Celsius. Show! Depois de aprender a medir a temperatura dos objetos, nós vimos como é que se mede as quantidades de calor. E aí em calorimetria, nós vimos o que é capacidade térmica, que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E nós vimos o que é calor específico, que é capacidade térmica dividido pela massa. Unindo essas duas definições é que surge o famoso macete, cujo nome verdadeiro, né, é quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível. Mas substâncias puras, ao mudar de estado físico, não mudam de temperatura. Por isso que para as mudanças de estado físico, nós tivemos que desenvolver uma outra ideia, que é pegar a quantidade de calor usada para uma mudança do físico e dividir pela massa. Foi assim que surgiu o nosso famoso que moleza. Esse Q chama-se quantidade de calor sensível. Desculpa, quantidade de calor latente. Quantidade de calor latente. Já este L é chamado calor específico latente.
cubinhos no estado gasoso. Assim tu faz um que macete, um que moleza, um que macete, um que moleza, um que macete e soma tudo. Certo? Questão famosa essa de vestibular. Muito comum o aluno querer fazer um cálculo só. Não é possível, infelizmente. Tem que fazer os 5 cálculos separadamente. Questão famosa também é aquela que envolve troca de calor. Tanto que tem o famoso princípio das trocas de calor. Alguém lembra o que dizia o princípio das trocas de calor? Calor recebido é em módulo igual ao calor perdido. Ou calor recebido mais calor perdido igual a zero, já que o recebido vai ser positivo e o perdido vai ser negativo. Esse é um caso que eu gostaria de fazer um exemplo numérico. Principalmente se envolve mudança do físico, né? Já vira uma questão de um bom nível. Então, um primeiro exemplo, um segundo exemplo, na verdade, numérico aqui, né? Exemplo 2 dessa nossa revisão. Em um recipiente adiabático, o que é adiabático mesmo? Isso. Em um recipiente adiabático mistura-se 60 gramas de água a 80 graus Celsius com 40 gramas de gelo a menos 50 graus Celsius. Determine a condição de equilíbrio térmico. Então essa já é uma questão interessante que atrapalha muito a galera no vestibular. Recipiente adiabático, mistura-se 60 gramas de água a 80 graus com 40 gramas de gelo a menos 50. Determine a condição de equilíbrio térmico. Como é que a gente procedia nesse caso, hein? Pega a água, pega o gelo e tenta descobrir quem é que chega a zero primeiro. Eu preciso saber quem é que chega a zero primeiro para saber quem é que vai mudar de estado físico. Como aqui ninguém tem bola de cristal, tu simplesmente vai fazer o que macete. Massa de água, 60 gramas, Czinho da água, 1 caloria por grau Celsius. Variação de temperatura é a final, que eu estou supondo que é 0, menos a inicial, que é 80. 6 vezes 8, 48. Logo, a água tem que perder 4.800 calorias para chegar a 0. Quando eu faço o mesmo cálculo para o gelo, 40 gramas de gelo, Czinho do gelo, 0,5 seria fornecido para vocês. Variação de temperatura, 0 menos 50. Muito comum o aluno se atrapalhar com esse menos, que dá mais. 20 vezes 50, 1.000 calorias. O gelo deve receber 1.000 calorias para chegar a 0. Quando a água perder 1.000 calorias para o gelo, ele terá chego a 0 e a água não. Já descobri que o gelo chega a 0, confirmei isso. Já que o gelo chegou a 0, ele começa a derreter. A pergunta é, será que ele derrete completamente? Qual é a massa de gelo? 40. Calor latente de fusão do gelo, alguém lembra de cabeça? 80. Parabéns, hein, garoto. Só de tu lembrar do 8 ali eu fico de cara. 80. Não era obrigatório lembrar de cabeça, tá? O vestibular tem que nos fornecer isso, exceto o ITA, IME, esses vestibulares mais satânicos aí, né? Que é da galera das exatas, e aí tu pensa, pô, o cara quer fazer engenharia no ITA? Ah, eu vou arrebentar o cara, certo? Fica tranquilo, tu não ter decorado não é crime nenhum. Eu te pergunto, a água vai ter como fornecer 1.000 mais 3.200? Vai, né? Porque ela tem 4.800. Quando eu confirmo isso, eu percebo que isso foi um erro. Erro porque a água não vai atingir. Tu não vai jogar fora a tua equação, meu querido. Tu só vai tirar o zero e colocar TF. E já que o gelo chegou a zero e derreteu, ele virou água. Concorda comigo? Virou água líquida. Por isso tem que fazer o último
chegar a zero. Recebeu 3.200 para derreter. E vai receber mais 40 TF para entrar em equilíbrio térmico com a água. E quanto que a água perdeu de energia? 60 que multiplica TF menos 80. Acabou a física. Agora é só matemática básica. Me desculpem a demora. Na próxima aula a gente faz mais uma revisãozinha para depois finalizar. Propriedade distributiva, 100 TF menos 600 igual a zero. Temperatura final